Olá, bem-vindo ao Gerês Oftalmologia Cast. Esse é um podcast onde você fica sabendo tudo sobre doenças oculares com o Dr. André Gerês, que é médico oftalmologista e traz pra gente a cada episódio esclarecimentos sobre várias dúvidas que você possa ter. Doutor André, hoje nós vamos falar sobre doenças autoimunes, que pode trazer muitos prejuízos e várias doenças para os olhos, não é isso? É isso mesmo. Então, um dos temas aí não tão comuns na rotina do dia a dia, né? Para nós que fazemos córnea, olho seco, é mais prevalente, são a consequência de doenças autoimunes nas manifestações oculares, né? Ou seja, as manifestações sistêmicas ou extra-articulares dessas doenças que acometendo o olho. Então, é um tema que está muito em consonância com os reumatologistas, com os pacientes que fazem tratamentos reumatológicos, tá? Percebo no dia a dia que não é um tema tão falado e tão difundido, né? Às vezes até os próprios reumatologistas não têm tanto esse conhecimento da parte oftalmológica, e nós oftalmologistas também não temos todo o conhecimento dos reumatologistas, então é uma área em que precisamos estar unidos, né? Duas áreas da medicina ou mais áreas, porque as manifestações do olho são consequências, em geral, de uma doença não controlada ou de uma doença a longo prazo, então a gente precisa ter essa troca aí de especialidades para que o paciente possa ser bem tratado. Sim, e nós já falamos aqui no episódio do olho seco, que é o primeiro episódio, se você for lá na timeline no YouTube, você vai encontrar sobre essa questão de nem todo mundo que tem, vamos supor, artrite reumatoide, vai desenvolver o Sjögren, mas possa ser que sim. Então vamos falar um pouquinho do que é o Sjögren, porque acho que banalizou muito, as pessoas falam assim, é olho seco, não é só olho seco, e ele pode causar danos severos, né, na visão. Com certeza. Pegando o gancho dos pacientes com olho seco, existem diferentes tipos de olho seco, né? Existem olhos secos por lágrima desequilibrada, que são olhos secos teoricamente mais leves, né? Existem olhos secos por deficiência na produção de lágrima, e tem o grupo que tem as duas frentes, tá? Os pacientes com síndrome de Sjögren ou com olhos secos por doenças autoimunes, né? Não só a artrite reumatoide, que é o ator principal aí, mas lúpus pode gerar olho seco, vasculites, alterações, esclerodermia, enfim, dentre outros. Esses pacientes eles têm uma menor produção da lágrima. E, em geral, o paciente com menor produção de lágrima, da parte aquosa da lágrima, são os casos mais graves, tá? Então, são os casos que demandam mais atenção, são os casos que a gente precisa desse intercâmbio com o reumatologista e também, por consequência, às vezes, os casos de mais difícil controle. É todo paciente que tem artrite reumatoide que vai ter olho seco? Não. Tá? Existem pacientes que têm artrite reumatoide, por exemplo, e não têm olho seco. Assim como existem pacientes que têm artrite reumatoide, têm olho seco, mas não fecham critérios para síndrome de Sjögren, né? Eles não fecham todos os critérios ali de síndrome de Sjögren. Assim como existem pacientes, falando de artrite reumatoide, que podem ter uma síndrome de Sjögren secundária. É um mar de informações, são quadros complexos oftalmológicos, tá? Muito graves, né? Porque geram, às vezes, uma limitação na qualidade de vida dos nossos pacientes. E qual é quando que fecha esse diagnóstico de que é Sjögren? Quais são os pontos? A síndrome de Sjögren tem alguns critérios que o reumatologista vai avaliar com o paciente, como exames positivos, quantidade de produção de saliva, alterações oftalmológicas, biópsia de glândula salivar. Então, tem lá um score que vai ser feito, além, obviamente, a gente está aqui falando de exames, do quadro clínico do paciente, né? Então, nem todo paciente com síndrome de Sjögren apresenta os mesmos sintomas e na mesma intensidade. Então, tem pacientes que, por exemplo, têm mais olho seco e menos boca seca, tem pacientes que têm mais boca seca e menos olho seco, tem paciente que tem tudo seco, olho, boca, pele, mucosas, né, nas mulheres, vagina, por exemplo, né? Tem pacientes que sofrem mais mialgia, que é dor articular,
Tem pacientes que têm alterações pulmonares também, né? Então, fadiga, cansaço. Aí é um quadro clínico que pode ser mais pendente para um lado, mais pendente para o outro. Quando a gente fala de manifestações dessas doenças autoimunes, né? No olho, a imagem que me vem é que a gente é um detetive, né? Porque muitas vezes o paciente chega ao consultório, às vezes ele nem sabe que, por exemplo, que ele tem artrite reumatoide. Então, do olho, a gente faz um diagnóstico de artrite reumatoide, por exemplo. Ou do olho, eu faço um diagnóstico de lúpus, tá? Então, isso é muito interessante, porque o paciente chegou com uma inflamação na esclera, né? Que é uma esclerite. Aí eu vou lá, vou fazer um rastreio inflamatório, infeccioso e autoimune. E aí, às vezes, vem lá, por exemplo, um fator reumatoide muito alto. Puxa, então será que esse paciente tem artrite reumatoide? Aí eu vou lá junto com o reumato e vou investigar. Tem dor articular? Não tem? Blá, blá, blá. E aí, às vezes, a gente fecha o critério, né? Tem pacientes, por exemplo, que às vezes eles chegam com determinada doença, a gente faz todo um rastreio e não acha. Ele continua em vigilância, né? E aí o reumato vai estar sempre norteando a gente, falando, bom, clinicamente fecha critérios para isso ou para isso? Não fecha. E aí vai desempenhar um tratamento. Então, é algo complexo, é algo que exige investigação e é algo, nós vamos conversar, né, as manifestações extra-articulares dessas doenças ou as doenças autoimunes podem acometer o olho em determinadas frentes. Então é um trabalho em conjunto, tem que ter o Sherlock, tem que ter o Watson. Basicamente é isso, e essa parceria às vezes não é tão fácil, né? No meio privado é mais fácil você eleger seu reumatologista de confiança. Eu, felizmente, tenho o meu, né, que é o Dr. Rafael. Às vezes no meio público a gente vê que é mais difícil, porque achar um reumatologista é mais difícil, às vezes achar um especialista em córnea ou em úvea. Então, são quadros que às vezes a gente batalha bastante, né? E não tem como, a gente precisa desse intercâmbio de informações, a gente precisa dessa troca, porque o paciente é um só, né? E aí cada um vai ajudar nas suas frentes aí. Sim. E eu já ouvi falar que geralmente quem tem artrite, tem esse tipo de problema, é mulher. Ou isso aí não tem nada a ver? Sim, tem algumas doenças que são mais prevalentes na faixa etária feminina, né? De acordo com a idade também, né? Depois da quarta, quinta, sexta década de vida. Então existe uma prevalência maior, né? Principalmente da artrite reumatoide em mulheres. Por isso que às vezes, né, digo pela experiência que eu tenho no ambulatório lá, de que a gente une oftalmo com reumato, às vezes o paciente não tem um exame que feche o diagnóstico, mas todo o quadro clínico, a idade, o perfil, vai levar para aquele caminho. Então, por isso que a medicina, a gente só não se baseia em exames, né? Você vai se basear num quadro clínico, nos exames complementares, no acompanhamento médico, até porque, em geral, as doenças autoimunes, né, elas são processos crônicos e vão exigir um acompanhamento longitudinal, assim como nós conversamos da diabetes, que é um filme, as doenças autoimunes é a mesma coisa, né? Eu preciso ali ter o meu reumatologista de confiança para que eu possa ir acompanhando o quadro, porque são doenças que às vezes têm picos de piora, picos de estabilização, né? Muitas vezes você tem que trocar as medicações, e aí é uma troca, né? Se eu oftalmo aviso pro meu reumato, olha, o olho está muito ruim, às vezes esse é o ponto de partida que ele vai trocar de medicação, por exemplo, né? Ou também se eu dou o diagnóstico, falo, olha, o olho aqui chegou um paciente com o olho extremamente seco, aí às vezes a gente daqui vai fazer o diagnóstico para iniciar um tratamento. Então, é algo que precisa ser acompanhado a longo prazo, né? Para que a gente possa ajudar os nossos pacientes. E também não necessariamente achar que é só uma pessoa a partir de uma determinada idade que vai desenvolver essa doença, porque tem criança que tem artrite, né? Sim, as doenças autoimunes, né, elas acometem todas as faixas etárias, né, com mais prevalência por determinados grupos, mas você pode ter artrite juvenil, você pode ter lúpus em criança, né, então você pode ter quadros de vasculites, né, também em criança, então são quadros bem floridos em geral, né? Então por isso que o reumatologista, eu acho que é um dos médicos que é mais investigador
dentro das especialidades médicas, né? Porque ele vai avaliar várias questões e aí a gente vai aprendendo com eles e vai trocando figurinhas, mas com certeza não só são os adultos ou os idosos que têm. E muitas vezes alguma coisa na oftalmologia chama atenção. Então, por exemplo, o quê? Né? Quadros de inflamação na esclera, que é a parte abaixo da conjuntiva, a parte branquinha, são as esclerites. Tem bastante relação, né? Ou podem ter relação. As uveites, que são inflamações internas no nosso olho. As uveites também podem ter relações com doenças autoimunes, né? Então, por exemplo, não é normal ou não é o cotidiano um paciente chegar no meu consultório e ele está com uma uveite, que é uma inflamação interna. Puxa, se está com uma uveite, levantou, né, uma luzinha acendeu, por que ele está com aquela uveite? Aí a gente vai ter que fazer um rastreio infeccioso, inflamatório, né, para tentar descobrir. Olho seco severo também não é o que a gente espera na maioria das pessoas. Alterações, vasculites, alterações na retina, por exemplo. Então, obviamente, por isso que a gente reforça que o exame oftalmológico não é só o exame de óculos, né? Vou passar no meu oftalmologista para trocar o óculos. Não. Eu vou passar no meu oftalmologista para fazer uma rotina oftalmológica, para examinar a parte da frente, vou ver o meu fundo do olho, ainda que nem sempre a gente dilate todo mundo, mas pelo menos eu consigo ver a retina, ver se tem algum sinal inflamatório, e obviamente serve de alerta para as pessoas, né? Olho muito vermelho, dor ocular, baixa de visão, olho extremamente seco, são critérios que obviamente deveriam chamar a atenção dos pacientes a buscar um oftalmologista e aí a gente desenrolar a investigação a partir desse ponto. Porque vai no oftalmologista para saber como é que está a saúde dos olhos, né? Não só para fazer um óculos. Porque quem não usa óculos não tem grau. Aí Com não certeza, vai nunca. Essa deveria ser a rotina oftalmológica, todo mundo, pelo menos uma vez por ano, né? Ou pelo menos com uma frequência fixa, passar no seu oftalmologista para fazer seu check-up oftalmológico. Como eu citei, não é tão incomum da oftalmologia nós chegarmos em outros diagnósticos. O lúpus eritematoso sistêmico, o que é? E o que ele pode causar nos olhos? Basicamente, eu vou responder lúpus de uma forma geral para a população entender, tá? O que são as doenças autoimunes? É quando o nosso organismo vai agredir as células do próprio organismo, tá? Então, quando eu penso isso para explicar, é como se nós tivéssemos vários guardinhas no nosso organismo, né, que são as células de defesa, e elas ficam fiscalizando. Você é do organismo, você não é do organismo. Num sistema normal, elas vão vendo que as células do organismo estão aptas a passar, né, e elas só vão bloquear ali uma bactéria, um vírus, um fungo que entrou errado. As doenças autoimunes, existe um desarranjo dessa arquitetura. E aí, por determinados fatores, lúpus tem fatores genéticos, fatores ambientais, que por algum contexto ou por alguns contextos juntos, o próprio organismo vai agredir as células, né? E aí órgãos mais específicos. Por exemplo, no lúpus a gente tem a nefrite lúpica, porque está agredindo lá os rins, alterações de pele, e também existem alterações oftalmológicas, como olho seco, esclerites, né? E uveites, enfim. Então, não só o lúpus, como todas as doenças autoimunes têm esse fundo. O que vai mudar, obviamente, é o quadro clínico de cada doença e a predileção por determinados órgãos. Assim como a artrite reumatoide vai acometer mais articulações, né, distais principalmente, vai subindo. O lúpus, por exemplo, pode acometer mais os rins. Então, cada uma vai ter o seu quadro clínico e, obviamente, depois o seu tratamento. Então, eu quero que o senhor explique mais detalhadamente para a gente, para os pacientes entenderem, como que funciona essa coisa da artrite. Porque tem gente que tem artrite, mas fala assim, eu estou enxergando muito mal, muito embaçado. E a gente fica preocupado porque a relação da artrite com os olhos ela é muito, muito presente, né? Mas quem tem artrite e trata dessa doença há muitos anos já tem essa relação na cabeça. E quem não conhece acha que não tem nada a ver. Então, se a pessoa está enxergando muito mal, muito embaçado, pode ser catarata, pode ser uma série de coisas, mas pelo fato dela ter artrite, dela já fazer um tratamento com reumato, ela corre muito mais risco de desenvolver qualquer doença nos olhos do que uma pessoa que não
teria artrite, ou mesmo que a pessoa não tenha artrite, ela pode desenvolver os problemas, a gente sabe disso. Mas a pessoa que tem artrite, eu quero que o senhor explique mais detalhadamente para a pessoa que tem artrite ter a consciência de que ela precisa, ela necessita ir ao oftalmologista para poder fazer essa investigação. Falando de artrite reumatoide, né? Não acho que seja qualquer doença, então existem algumas doenças que são mais prevalentes no paciente com artrite reumatoide, né? Principalmente os quadros inflamatórios, então esclerites, né? Ceratites ulcerativas periféricas, que é quando tem um consumo de córnea, ceratites, ceratólises, né? Que são pequenos consumos na córnea do paciente, olho seco, uveites podem acontecer. Então, assim, o gancho que eu acho que você está querendo pegar é pacientes que tratam de artrite reumatoide deveriam ter uma rotina oftalmológica. Isso. Eu acho que esse é o principal gancho, tá? E aí eu acho que até é uma questão de saúde pública para os reumatologistas, né, terem essa troca conosco, oftalmologista, então colocar na rotina daqueles pacientes, principalmente os mais graves, a longo prazo, né? Passa no seu oftalmo, vamos ver se está tudo bem, porque é o que a gente estava conversando. Quando vem uma doença, ela não vem avisando. Às vezes nem o paciente sabe, nem o reumato sabe, nem o oftalmo sabe, correto? Então, recentemente nós tivemos uma paciente que chegou ao hospital que estava com eminência de perfurar os 2 olhos. Nossa. Por artrite reumatoide, só que ela não sabia que tinha artrite reumatoide. E por que acontece isso? O que a artrite causa que pode chegar a perfurar? Porque esses autoanticorpos, esses imunocomplexos, né, criam um quadro desregulatório, vamos dizer assim, onde o próprio organismo agride o organismo. Sim, então eles declaram guerra. Eles agridem, tem alguma predileção pela córnea, por exemplo, né? Então, por isso que a medicina é complexa, né? Por que a artrite reumatoide acomete mais a córnea e acomete menos a retina, por exemplo? Por quê? Né? Tem alguma predileção ali, os imunocomplexos estão circulando ali na região do limbo, por exemplo, e tem uma predileção por aquele tecido, né? Então, citando essa paciente, ela chegou com quase os 2 olhos perfurando, que é uma coisa muito grave. Gravíssimo. Né? Não sabia que tinha artrite reumatoide, pensou-se em outras causas, herpes, e aí nós, avaliando ela como um todo, tinha olho seco, dor articular, e aí a hora que nós pedimos o fator reumatoide, que é um dos exames que utilizamos, veio estourado, ela não sabia que tinha. Nossa. Aí nós fizemos as medidas oftalmológicas para evitar a perfuração ocular, ela passou a tratar artrite reumatoide e hoje ela está controlada da doença, e aí o olho foi esfriando o processo. Então, as doenças não chegam com uma cartinha avisando. Se você tem essa rotina oftalmológica, né, a consulta boa é a consulta que está tudo bem, principalmente nesses casos, né? Eu adoraria receber pacientes assim, doutor André, peço uma avaliação só para de rotina. Eu devolvo, olha, está tudo bem, obrigado, o paciente não tem nenhum sinal de nenhuma alteração, né? Aí, ótimo, a gente ficou tranquilo que aquele paciente em específico não tem nenhuma manifestação. Às vezes nós achamos alguns sinaizinhos, né? O paciente pode ter uma cicatriz na córnea que já indica que ele teve um processo prévio, né? Ou ele pode ter sequelas desses processos da uveíte, que são alguns sinais chamados PKs que nós vemos no exame clínico. Então, obviamente, quanto mais informação a gente tem, mais a gente pode ajudar nossos pacientes. E essa paciente, ela chegou no consultório porque ela estava com dor? Ela estava com dor ocular, né? E acho que ela tinha passado numa consulta de rotina e referenciaram a ela nosso hospital, que já é um serviço terciário, por conta da úlcera na córnea, né? Uma úlcera de difícil tratamento. E, de fato, se a gente não trata a doença base, não vai conseguir tratar a úlcera, né? De uma forma efetiva. É só enxugar gelo. Se eu tenho lá com aqueles autoanticorpos, se meu organismo está agredindo minha córnea, eu preciso diminuir esse processo inflamatório. Por isso que a base do tratamento de pacientes com doenças autoimunes são os anti-inflamatórios e os imunossupressores, os imunomoduladores, para a gente diminuir, né, esse curto-circuito que foi formado do organismo agredindo ele próprio. Então, e ela não sabia que tinha artrite? Não, nada, nem fazia ideia. Nossa, Deus. Então, é comum nós, pelo menos no nosso serviço, que é um setor de referência, fazermos esses diagnósticos, tá?
E a esclerose múltipla? O que ela pode causar nos olhos? A esclerose múltipla pode causar algumas alterações um pouquinho diferentes, tem registros de olho seco também, mas aí já pode causar neurite óptica, que é um outro quadro, né, que é uma inflamação do nervo óptico com uma perda de visão, pode causar alterações no movimento dos olhos, nas pálpebras, então já é um outro tipo de doença autoimune com um outro comemorativo, né. Eu posso também diagnosticar por uma neurite chegar numa esclerite? Posso. Né? Por uma neurite chegar num quadro de esclerose múltipla? Posso. Tá? Então, o paciente chegou com uma neurite. Por que aquela causa? Foi inflamatória? Foi vascular? Né? Aí você começa... Por isso que eu falei que você é um detetive. Né? Mas ele tem alterações na marcha, ele tem alterações no equilíbrio, ele está sentindo fraqueza, blá, blá. Aí tem, né, alguns sintomas que vão falar mais a favor ou não, e aí, nessa investigação, por exemplo, você pode chegar num quadro de esclerose múltipla pela oftalmologia. Tá? Então, cada doença, às vezes, tem mais ou menos chance de dar... Não são todas que dão as mesmas alterações oftalmológicas. E qual outra doença autoimune que pode causar problema nos olhos? Uma das doenças autoimunes que a gente vê, né, são as desordens de tireoide, né? Então, olho seco por tireoidopatias, né? A doença de Graves também pode causar alteração na musculatura dos olhos, as vasculites, né? Que são desordens vasculares, granulomatose de Wegener, né? Dentre outras. Então, assim, isso aí já são um pouco menos comuns no dia a dia, né? Se artrite reumatoide, lúpus já são menos comuns, essas outras ainda vão menos ainda, né? E aí, mais uma vez eu falo, por isso que é difícil, às vezes, a gente fazer um diagnóstico, e existem quadros muito dramáticos, principalmente, por exemplo, esses quadros de perfurações oculares, né? Alguém perfurar o olho é uma coisa muito delicada que pode colocar em risco a visão. Então, são emergências oftalmológicas que necessitam... Você está trocando o pneu com o carro andando, porque se o paciente chega no seu consultório, às vezes com o olho perfurado, você não sabe a causa, você, além de ter que tratar a causa oftalmológica, você tem que tentar descobrir o que é. Então, essa é a complexidade do quadro, né? Alguns quadros, a gente tem medo que tenha infecção associada, porque o processo inflamatório, infeccioso, às vezes eles estão... um quadro inflamatório, às vezes predispõe, né, abre porta para uma infecção lá, uma úlcera na córnea. Se eu estou com uma úlcera na córnea, ela abre porta para uma bactéria vir. Então, às vezes, você tem outro problema associado. Então, é realmente difícil, né? Por isso que o ideal para qualquer paciente com uma doença crônica, as doenças autoimunes, né, do que a gente está citando, desordens de tireoide, artrite reumatoide, lúpus, vasculite, o ideal é que o paciente esteja controlado, né? Se o paciente está bem controlado dessas doenças, a chance dele ter uma manifestação extra-articular dessa doença é menor, né? Até porque a gente sabe que quando o paciente apresenta uma manifestação extra-articular das doenças, que não é o tão habitual, né? O que é mais habitual? A artrite reumatoide acometer as articulações ou o olho? Não, mas comum acometer as articulações, não o olho. Quando o paciente já apresenta as manifestações extra-articulares, em geral, são quadros mais graves, né? Ou não controlados há muito tempo, e que aumentam o risco de mortalidade, enfim, de outros desfechos aí para o paciente. E quando a pessoa... Eu percebi que várias delas terminam causando olho seco, né? Sim. Uma coisa mais comum entre essas doenças. Porque, na verdade... também por alguma predileção, né, que nem a síndrome de Sjögren, os autoanticorpos do paciente vão agredir as glândulas, né, as células da glândula lacrimal, diminuindo a produção da lágrima. Uhum. Então, o olho seco ele faz parte aí desse complexo das doenças autoimunes no olho, e muitas delas cursam com olho seco. Então, se chega um paciente com olho seco por menor produção de lágrima, uma das coisas que a gente acaba pensando são as doenças autoimunes. Aí por isso, só isso? Não, às vezes envelhecimento, uso de alguma medicação que esteja inibindo a produção de lágrima, aí a gente vai investigar, né? Tem pacientes que têm mais chance, tem pacientes que têm menos chance.
Às vezes a gente faz a investigação e dá positiva, às vezes dá negativa. E aí você continua pesquisando e muitas vezes também pode não achar. Então fica como idiopático. Por que ele está produzindo menos lágrima? Ainda não descobri a resposta. Continuamos investigando, né? Por isso que é complexo e por isso que precisa de um acompanhamento e por isso que é crônico. Às vezes também os pacientes chegam com uma história longa. Eu tenho um olho seco a longa data, já passei por vários oftalmos, ninguém me responde porque eu tenho. Às vezes é difícil mesmo, né? E às vezes a gente não encontra essa resposta. Por isso que precisa de um acompanhamento, de uma investigação. E aí com isso tudo a gente vai manejando da melhor forma possível. Então, se a pessoa sentir o olho seco, sensação de areia, né? Uma sensação de areia, coçando, é importante que ela vá ao oftalmo, porque o oftalmo pode descobrir qual é a doença base. Ela, como essa paciente tem artrite e não sabia. Ela nunca tinha ido no reumato. A sensação de areia e prurido, se a gente for pegar a nossa amostragem, a maioria dos casos não tem nada a ver com doença autoimune. A maioria dos casos vai ser ou uma lágrima desequilibrada, ou excesso de tela, ou um fator ambiental, ou uma alergia menos controlada, que são as coisas mais prevalentes na população, correto? Então, de todo esse emaranhado de pessoas com olho seco, um grupo menor vai estar relacionado às doenças autoimunes. Obviamente, o paciente já vai tendo uma noção da gravidade do seu quadro no sentido, putz, eu tô com o olho seco há muito tempo, já passei em oftalmos, ninguém responde, percebi uma boca seca, né? Ou minhas articulações eu acordo todo enrijecido, não consigo levantar da cama pela manhã, né? Há alguma coisa, eu tô muito cansado, uma fraqueza que eu não sei a causa, né? Então, alguma situação aí pode estar relacionada, entendeu? E a pessoa, quando ela tem esses sintomas, que ela vai no oftalmo e o oftalmo pode descobrir que ela tem uma doença autoimune. É interessante, né? Porque a gente sempre pensa o contrário. O médico reumatologista, um neurologista, um cardiologista vai descobrir uma doença e qualquer coisa correlacionada vai indicar para o oftalmo. A gente nunca imagina que o oftalmo vai descobrir que a pessoa tem aquele tipo de problema. Por isso que é complexo, né? Até hoje, num serviço educacional, com o meu trabalho, tudo, é um alerta que a gente conversa com os residentes, com os fellows. Olha, esse quadro, por exemplo, né, das ceratites ulcerativas ou dos olhos secos graves, acende a luz, manda para um reumatologista, faz uma cartinha, né? Eu faço muito isso, mando um relatório, espero um relatório, peço para os meus pacientes se organizarem, né? Trazerem o que está usando. Isso faz a parte do que o paciente deve registrar o tratamento, né? Então, é uma dica para todos os pacientes que têm aí uma doença dessas autoimunes, sejam o mais organizados possíveis, né? Porque estão passando em várias frentes, né? Então é muito bom quando eu recebo um laudo de um reumatologista me dizendo, olha, esse paciente está controlado da doença, tal. Assim como eu mando, olha, o paciente não está controlado do olho seco, por favor, avalie se é possível ser feito alguma coisa, né? Então, para que a gente possa pensar nisso, a gente precisa ter visto alguma vez, alguém precisa ter orientado, porque realmente não é, felizmente, são uma menor quantidade dos casos, mas existem essa prevalência e não é uma coisa que não existe. Então a gente tem que, como informação pública, né, principalmente a esse grupo mais seleto de pacientes que tratam doenças autoimunes, ainda que seu reumatologista não pediu, marque lá uma avaliação oftalmológica na sua rotina, né? Passe, se cuide, vá ver, além do grau, além de tudo que a gente está falando, até porque as doenças autoimunes, principalmente, elas são mais prevalentes, principalmente a partir da quarta, quinta década de vida, né? Principalmente a artrite reumatoide, lúpus, enfim. Onde já surgem outras doenças, né? Então, catarata, alterações, né? Retinopatias, quando o paciente é diabético. E o problema é quando essas doenças vêm acompanhadas de outras, que também não é tão incomum, né? Eu tenho artrite reumatoide, tenho também hipertensão e tenho diabetes. Uau. Puxa vida, então, se eu tenho 3 causas que podem afetar meus olhos, né? Ou eu tenho uma desordem de tireoide, também tenho diabetes, enfim. Aí que as coisas vão ficando cada vez mais complexas, né? E aí, às vezes, vão se sobrepondo problemas, né?
por alterações. Então, quanto mais bem tratado o nosso paciente, menor chance dele ter essas questões. E hoje em dia é muito comum você ouvir a pessoa falar, eu tenho olho seco. Era difícil, né? Hoje em dia, não sei se pelo excesso de telas e pelo clima muito seco, baixa umidade, isso tem sido mais frequente. Sim, o olho seco é uma das doenças mais prevalentes hoje na população, né? Pela mudança de estilo de vida, né? Cidades mais poluídas, exposição às telas, ar-condicionado, mudanças ambientais, o envelhecimento da população. À medida que eu vivo mais, obviamente é natural que minhas glândulas lacrimais vão produzindo menos lágrima, né? O uso de medicações é uma das causas que pode influenciar essa arquitetura aí da lágrima. Antidepressivos, a gente viveu um boom de antidepressivos, né? Medicações antihipertensivos também podem causar, antialérgicos. Então, por isso que também é um reforço à automedicação, né? Que as pessoas não usem remédios sem necessidade, né? Passe com seus médicos. E aí, falando do olho seco, que eu acho que é uma das principais causas de visita no consultório e que tem relação com o tema que a gente está abordando, precisa dessa avaliação para entender o nível do olho seco, a gravidade e qual a causa, ou quais as causas, porque é um quadro multifatorial. E aí, dependendo do quadro, a gente também não só vai dar diagnóstico ruim, né, no sentido de gravidade. Às vezes a gente tira uma preocupação do paciente. É comum o paciente vir no consultório achando que tem Sjögren ou achando que tem um quadro muito grave. Eu falo, não, calma, vamos lá, você está produzindo bastante lágrima, você não tem critérios, seus exames estão bem, aqui é só a qualidade da lágrima que precisa tratar, vamos melhorar a sua qualidade de lágrima, que você vai ter uma melhora aí na sua saúde ocular. Então, é importante esse... E como faz para melhorar a qualidade da lágrima? Qual o tratamento? Aí a gente entra no assunto olho seco. Para melhorar a qualidade da lágrima, principalmente, além das mudanças ambientais, né, de estilos de vida, diminuir as telas, evitar ar-condicionado, né, boa hidratação, a gente tem a questão de tratar as glândulas que produzem gordura, que é um dos componentes da lágrima. Em geral, os pacientes que têm uma menor qualidade da lágrima vão ter algum tipo de deficiência na produção ou na expressão dessas glândulas. Nós temos medicações que podem ajudar a desinflamar e melhorar a produção das glândulas, como o ômega 3, por exemplo. Então, tem vários tratamentos, o uso de lubrificantes, o uso de géis, né? De acordo com o quadro clínico do paciente, a gente vai instituir um tratamento e avaliar a resposta para avaliar se a gente vai precisar aumentar ou trocar as medicações. Uhum. E tem algum medicamento que vai ajudar a produzir lágrima? Existe a pilocarpina, que é uma medicação que a gente pode fazer uso, é manipulado no Brasil, né? Fora já existem outros dispositivos que a gente insere no nariz ou aqui na região do dorso do nariz para estimular através das terminações nervosas a produção de lágrima. Então, o olho seco está numa crescente, tanto de informação quanto de diagnóstico, né? Hoje a gente faz muito mais diagnóstico do que fazia outrora. E, obviamente, com a medida do maior conhecimento que tem sobre esse complexo, que o olho seco é muito genérico, muito amplo, né? Então, à medida que a gente vai mais entendendo de olho seco, nosso arsenal terapêutico, a indústria vai correndo atrás para trazer novas opções de colírios lubrificantes, novas opções de tratamento, novas máquinas que ajudam a desobstruir ou a estimular as glândulas. E aí, felizmente, esse arsenal vai aumentando. E aí a gente vai podendo ajudar os pacientes, ainda que com limitações, muitas vezes, principalmente nos casos graves, mas a gente vai conseguindo ajudá-los. E esse procedimento que é pelo nariz, que ainda não tem no Brasil, mas já existe, ele é o quê? É cirúrgico? Não, é um dispositivo que emite um pequeno choquezinho ou também... seria como a luz pulsada? Não. Não? Não. Isso vai porque o nosso olho, né, o nervo oftálmico, que é o nervo que inerva toda a região oftalmológica, ele é ramo do nervo trigêmeo, que também inerva a região da face, que inerva a região de mandíbula e boca. Então, se eu estimular ou o meu nervo nasal, ou a estimular provavelmente a região aqui perto, que tem a ligação com o meu nervo oftálmico, eu posso ajudar a uma maior produção de lágrima, né? Por isso que quando, sei lá, a gente... mexeu no nariz, às vezes lacrimeja. Quando espirra. Tem uma relação, né? Então,
a ideia é por essa via. A luz pulsada trata por outra via, né, diminuindo o processo inflamatório na borda da pálpebra, estimulando as glândulas de meibômios a sair mais secreção, né, cauterizando pequenos vasos, é uma outra via de tratamento. Então, muitas vezes a gente associa tratamentos, né, por isso que existe uma hierarquização no tratamento do olho seco. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, a gente vai subindo o degrau de acordo com a gravidade do paciente, né? Muito provavelmente estão sempre chegando novidades, né? E aí a gente fica feliz porque o nosso arsenal terapêutico vai aumentando cada vez mais. E aumenta a possibilidade de recuperação do paciente, né? Pelo menos, se não de recuperação total, pelo menos de um maior controle e conforto, né? Porque conviver com um olho seco crônico é algo desgastante para o paciente, que afeta a qualidade de vida. Os pacientes, às vezes, Cansa, né? Cansa, porque num sistema normal a gente não lembra dos olhos, né? Você pisca, a arquitetura da lágrima não é uma coisa que você precisa ficar lembrando, né? E a partir do momento que você não consegue ficar com os olhos abertos, ou que a claridade te incomoda, ou que você sente dor porque você usou uma lente, ou que você sente dor porque você usou um ar-condicionado, isso vai limitando tanto fisicamente como psicologicamente o paciente, porque ele vai acabando ficando mais constrito nas suas atividades, né? Mais restrito nas suas atividades. E aí não é o que a gente deseja. Então, quanto maior o arsenal, tanto médico, oftalmológico, quanto médico de máquinas e também medicações, e aí falando da reumatologia, né? Não adianta eu ter um paciente com artrite reumatoide que não é tratado pela doença e querer que eu resolva o problema dele na oftalmologia. É muito difícil. Então, a gente precisa estar todo mundo junto. É isso. Lembre-se que o seu oftalmologista pode ser o Sherlock e o reumatologista pode ser o Sr. Watson. Então, você tem que ir aos dois. Se você não sabe se tem uma doença autoimune, procure o seu oftalmologista, porque a partir dali pode ser descoberto se você tem ou não algum tipo de doença que está causando esses incômodos nos seus olhos e que você tem sentido dor, tem sentido sensação de areia, tem vontade de coçar. Não coce os olhos, por favor. E você não tem acordado muito bem. Você tem muita sensibilidade à claridade, você, quando sai, o sol está aberto, você sente muita dificuldade, tem dificuldade para ler. Bom, tem uma série de coisas que pode sinalizar que você não está tendo uma visão normal. Então, procure seu oftalmologista, que a partir dali você pode descobrir se tem algum problema ou não. E toda semana, toda quarta-feira, às 19 horas, tem o podcast Gerês Oftalmologia Cast, que foi desenvolvido, pensado, elaborado pelo Dr. André Gerês, que quer trazer informação, quer tirar você dessa zona de conforto, da desinformação, porque quando você conhece, você passa a ter um novo estilo de vida. Dr. André, muito obrigada. Até o próximo episódio. Obrigado, Rosiane. É isso aí. Espero que a gente possa ter ajudado os nossos pacientes, trazendo informação. São temas complexos, amplos. Aqui a gente quer passar a informação de uma forma acessível, objetiva, né? Obviamente tem muito mais coisa para a gente conversar sobre as doenças autoimunes. No futuro será um prazer receber reumatologistas aqui conosco, para a gente bater um papo específico sobre as doenças. Então, a informação, né, e o objetivo é que os pacientes se cuidem, se tratem, porque quanto mais saudável nós somos, menor o risco de termos doenças e menor o risco de termos as consequências negativas aí. E se tivermos, que a gente possa fazer o melhor tratamento possível. Sim. E já vamos deixar aqui um convite para o Dr. José Rafael vir participar com a gente, né? Bater um papo. Estamos esperando médico ele. Reumatologista, querido. Um abraço para todos. E quarta-feira tem novo episódio. Até lá.